campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, as nossas reflexões de hoje, as nossas preces e irradiações. Que possamos aproveitar bem esses momentos tão importantes para cada um de nós quando abrimos o nosso Evangelho e procuramos entender as lições que o nosso Mestre Jesus nos traz. Então nós vamos ver o que hoje nos cai no capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos, o item 13, que diz: será dado àquele que já tem. É uma mensagem de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Então, inicia assim. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aos outros isso não foi permitido. Porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo pouco que tem. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver eles não enxergam, e ao ouvir nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: escutarão com os seus ouvidos, e não entenderão. Olharão com seus olhos, e não enxergarão. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 10 a 14. Agora o item 14. Jesus disse: prestem atenção ao que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros, e ainda lhes será acrescido um pouco mais. Porque aqueles que têm receberão ainda mais, e aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será retirado. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 24 e 25. E segue o nosso texto. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes parece contraditório. Aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Deus. Receberam porque se esforçaram e se tornaram dignos para tanto. O Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja aqueles cujos esforços tendem para o bem. A dedicação daqueles que perseveram atrai as graças do Senhor. É como um imã que atrai as coisas boas e os torna fortes para subirem a montanha sagrada, no alto da qual encontrarão o repouso após o trabalho. Tirar daqueles que nada têm ou têm pouco. Entendamos isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abram suas inteligências e seus corações. Vejam pelo Espírito, entendam pela alma, e não interpretem de maneira tão grosseira as palavras de Jesus. Não é Deus quem retira daqueles que receberam pouco. São os próprios homens que, esbanjadores e descuidados, não sabem conservar o que possuem. Não sabem aumentar pelo esforço de seus trabalhos a dádiva que receberam em seus corações.
O filho que herdou de seu pai um campo e que, por não cultivá-lo, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas, poderá dizer que seu pai é culpado pelas colheitas que não colheu? Se ele, por falta de cuidado, deixou morrer no campo os grãos que estavam destinados a produzir, deve acusar seu pai pela falta de produção? Em vez de acusar o pai, que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar a si mesmo, porque ele é o verdadeiro responsável por seu fracasso. Quando se arrepender, deve se entregar ao trabalho, com fé e coragem, preparando o solo improdutivo com o esforço da sua vontade. Deve trabalhar com amor no coração, pois, com o auxílio do arrependimento e da esperança, semeará com confiança os grãos que escolheu, como bons, e os regará com o seu amor e sua dedicação. Assim, o Deus de amor e bondade dará ainda mais para aquele que já tem, e ele verá seus esforços coroados de sucesso, vendo um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Peguem seus arados e retirem a discórdia de seus corações. Semeiem a boa semente que o Senhor fornece, e o sentimento de amor fará com que produzam frutos de caridade. Que texto lindo, meus irmãos! Porque Jesus nos esclarece tantas coisas aqui. Nos fala dos caminhos que nós já percorremos como espíritos até esse momento da nossa reencarnação. Nos lembra que somos espíritos milenares, que aceitamos, através dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, estarmos aqui mais uma vez reencarnados. Mas lembremos que somente o amor infinito do nosso Pai, do nosso Criador, permitindo com que nós estivéssemos aqui, nesses dias reencarnando, nos proporciona esse trabalho, nos proporciona essas tarefas, nos proporciona estarmos aqui, uns com os outros, aprendendo em mais uma caminhada nesse plano de provas e expiações. Estamos aprendendo com esses espíritos dentro dos nossos lares, nas nossas atividades sociais, nas nossas atividades diárias, e aprendendo, por que não, uns com os outros, nós que já comungamos da doutrina espírita e já comungamos com o Cristo, das ideias cristãs, do seu amor, do seu exemplo, para com todos os seus irmãos mais necessitados, que somos nós. Estamos aqui, meus irmãos, com uma boa vontade. Essa boa vontade que fala o texto do nosso espírito amigo. Estamos prontos para escutar. Estamos prontos para enxergar. Basta que queiramos. Como nos diz o nosso mestre, tanto através de Mateus, no seu texto, como através do texto de Marcos, nos seus evangelhos. Jesus nos fala das oportunidades que todos nós temos agora de colocarmos à prova os nossos comprometimentos antes de reencarnarmos. No nosso planejamento reencarnatório consta que aceitamos esse propósito, meus irmãos, porque queremos evoluir, porque queremos aprender, porque queremos nos distanciar dessas amarras que nos prendem há tantos séculos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa teimosia em seguirmos por caminhos tortuosos. E escolhemos agora o caminho que o nosso Mestre nos mostrou.
e nos mostra nessa encarnação. Porque Ele está conosco, nos oferta todos os dias oportunidades únicas de aprendizado. Muitos espíritos vibram por nós, os nossos mentores, os benfeitores que nos conduzem, que vibram, meus irmãos, pelas oportunidades que nós temos diariamente de aceitarmos o Cristo nos nossos corações. Oportunidades grandiosas, de tarefas que nos são colocadas por onde nós andamos. E a doutrina espírita nos esclarece de que esses espíritos encarnados e que estão aqui conosco, meus irmãos, muitas vezes não ouvem e não enxergam as oportunidades que o Cristo nos traz. Não foram tocados ainda pelo caminho do nosso Mestre Jesus, mas nem por isso deixam de ser nossos amados irmãos, e nem por isso deixam de nos ensinar também. Porque o Cristo disse que estamos todos tendo oportunidades através, meus irmãos, do perdão, dos ensinamentos do perdão. Porque quando perdoamos, quando olhamos os nossos irmãos com as suas dificuldades, enxergamos nesses irmãos oportunidade de semearmos essas sementes do amor cristão, oportunidades, meus irmãos, de olharmos para eles, que são espíritos com tantas necessidades, com tantas dúvidas, com tantos medos, com tantos questionamentos, como nós trazemos os nossos. Porque por sermos espíritas, por estarmos aqui com a nossa boa vontade buscando o ensinamento cristão, isso não nos diferencia por sermos melhores, meus irmãos. Pelo contrário, nos chama a responsabilidade de enxergarmos com os nossos olhos espirituais, de lembrarmos que somos espíritos milenares, de lembrarmos-nos uns aos outros de que precisamos servir a esses irmãos com dedicação. Somos chamados a esse trabalho, a essas oportunidades de comprometimento, de aceitarmos os nossos irmãos como eles são. Porque muitas vezes, quando nos olham, quando nos falam, quando nos ouvem, percebem o quanto nós somos necessitados também. O esclarecimento da doutrina espírita nos convida a reflexões profundas sobre tantas caminhadas que nós já conquistamos, mas nos lembra dos nossos comprometimentos do passado, meus irmãos. Por isso reencarnamos aqui uns com os outros. Por isso estamos aqui tentando modificar o nosso futuro. Porque estamos respondendo por esse passado. Estamos respondendo pelas nossas conquistas, mas pelos nossos débitos do passado. Por isso a doutrina espírita, meus irmãos, e Allan Kardec, quando nos fala que fora da caridade não há salvação, quando nos lembra que é necessário nos ofertar nos nossos dias, quando nos fala que muitos são os chamados e poucos escolhidos, porque as escolhas são feitas por nós mesmos. Porque o Pai não vai deixar nenhum dos seus filhos excluídos. Mas as leis de justiça e as leis de amor do nosso Criador são muito claras. Nós estamos semeando esse campo. Nós estamos nos oportunizando e nos colocando à disposição do aprendizado em mais uma reencarnação. Cada dia é dia de semear. Cada dia é dia de escolhas sublimes na nossa caminhada. Cada dia que amanhece, meus irmãos, são campos vastos para nos colocarmos à disposição do Cristo. Porque Jesus se faz presente em todos esses irmãos que estão cruzando os nossos caminhos.
Jesus nos convida a olharmos a vida como gratidão, como uma oportunidade única de estarmos aqui reencarnando mais uma vez, como uma oportunidade de plantarmos e semearmos o nosso futuro. Está nas nossas mãos, sobretudo está nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, de sentirmos a presença do Cristo nos nossos corações, de entendermos que a doutrina espírita, além de nos esclarecer, além de nos responder a tantos questionamentos que o nosso espírito tem necessidades, ela nos convida, meus irmãos, ao trabalho. Ela nos convida a arregaçar as nossas mangas, a sairmos da nossa inércia espiritual, a nos colocar à disposição, a semearmos, compreendermos que somos tão devedores ainda do nosso passado, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos nos oportunizar, ouvirmos uns aos outros, buscarmos, entendermos, termos paciência, indulgência, se tivermos condições de nos perdoar, meus amados. O texto é tão rico e eu queria trazer esse pequeno parágrafo final que diz assim: a todos nós trabalhadores, deve trabalhar com amor no coração, pois com o auxílio do arrependimento e da esperança semeará, com confiança, os grãos que escolheu como bons e os regará com seu amor e dedicação. Peguem seus arados e retirem a discórdia de seus corações. Semeiem a boa semente, e que o Senhor fornecerá, e o sentimento de amor sentimento de amor fará com que produza frutos de caridade. Que possamos produzir os bons frutos de caridade, meus irmãos. Que possamos nos colocar à disposição uns dos outros. Que possamos lembrar das nossas necessidades. Que possamos lembrar de extirpar, de arrancar dos nossos corações. Que possamos nos lembrar, meus irmãos, de retirar dos nossos corações o orgulho, a vaidade, a presunção. Porque não somos melhores do que os nossos irmãos, que têm mais necessidades momentâneas do que as nossas nessa reencarnação. Nos coloquemos à disposição do Cristo. Muito obrigado. E agora vamos dar sequência às nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção.
Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons Espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essa tarefa de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site